Amém? Eu cumprimento mais uma vez os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Eu quero compartilhar a palavra hoje com os irmãos. Está no livro de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, versículo 24 em diante. É uma palavra conhecida, mas é uma palavra vívida, poderosa, real. É uma palavra atual. E é uma palavra que veio da própria boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus, capítulo 7, versículo 24 em diante. Parábola da casa na areia, do sábio e do insensato. Tem algumas bíblias que vão ter uma tradução diferente, pela escrita, pela editora, mas o conteúdo e o sentido é o mesmo, amém? Eu estou lendo aqui pela revista, pela Bíblia King James. Alguns estão aí pela revista corrigida, atualizada, mas o sentido é o mesmo, amém? Amém? Glória a Deus. 7, né? Isso, capítulo 7, versículo... Pode ser Senta minha querida, ó. cadeirinha, irmã. Ó, Senta aqui. a cadeirinha ou na... Eu vou te dar uma água. Seja bem-vindo em nome de Jesus, amém, irmãos? Nós vamos compartilhar essa noite e eu peço a Deus que toda resistência maligna que venha quebrar a atenção dos irmãos venha cair por terra em nome de Jesus. Nós estamos unificados aqui numa única fé para aproximarmos a nossa vida da presença de Deus, para que o Espírito Santo volte a ter aquela intimidade prazerosa que tínhamos outrora em tempos passados. Mas nós estamos aqui com o único intuito de se aproximarmos cada vez mais e dependermos cada vez mais de Deus. Amém? Amém. Diz a palavra do Glória Senhor. a Deus. Achou, Maurício? Isso é bênção. Aonde é? Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante. Amém. 24 em diante, capítulo 7, próxima página. Eita, 24 em diante. Ó, tá até marcadinho. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Amém? Por reverência à palavra, vamos colocar em pé? Em nome de Jesus, não quero perder muito tempo, não, porque eu estou pregando, estou falando com a minha esposa, estou pregando toda vez uma hora, está demais, estou cansando. Mas o irmão é cansado de eu pregar. A próxima vez eu imagino que você vai trazer a palavra. Amém? Amém? Estou na frente? Deus Não, né? Todo-Poderoso. Amém? Amém. E diz a palavra do Senhor, o tema, o sábio e o insensato. Versículo 24. Assim, todo aquele que ouve estas palavras, estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. E cai a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Versículo 26. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E cai a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Quando Jesus acabou de pronunciar estas palavras, estavam as multidões atônitas com o seu ensino. Amém? Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Exaltado é o nome de Jesus Cristo. Senhor, essa palavra é conhecida, mas a gente pode voltar a uma palavra tão conhecida, falada pelo próprio Deus, para o tempo atual, para os nossos dias atuais. Jesus, naquela época, esse daqui foi o término do primeiro ensinamento que Jesus deu a uma grande multidão. É o tópico que inicia-se lá no capítulo 5, chamado Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha começou no capítulo 5 e findou-se no fim do capítulo 7. Amém? Então Cristo falou para uma grande multidão por muito tempo. Se observar o último versículo, fala que o povo, quando ele acabou de ensinar, ficou atônito, pasmo, ficou extremamente diferenciado, porque os doutores na lei e os sacerdotes daquela época ensinavam, mas não tinham virtude nas palavras, e além de não ter virtude e poder, não tinham a graça da sabedoria dada por Deus. Porque você falar sem praticar é fácil. Mas quando você pratica e você vive, você fala com muito mais ênfase. Eu vivi. Eu costumo dizer que a minha vida começou a mudar quando eu aprendi a orar assim. Jesus, se o Senhor me chamou como um pastor, eu tenho que ser pregador. Mas para mim ser um pregador e ser um homem vivido, eu tenho que pregar o que vivo e viver o que prego. Porque, infelizmente, muitas pessoas pregam, mas não têm vida com Deus. E um homem desse é comparado a um homem insensato. O homem insensato, que tem a sua casa construída sobre a areia. E tem tantas casas bonitas, né?
Você vai na beira-mar, não tem casa bonita na beira da praia? Você fala, Jesus, que casa bonita. Olha eu morando aqui, que coisa linda. Olha o visual. Geralmente o visual atrai muito, né? A estética, o que é apresentado por fora, a qualidade do que é expressivo, a aprovação de olhares, né? Então a gente se sente muitas das vezes cheio e fala, meu Deus, eu estou sendo bem visto, mas a base, o alicerce, o fundamento, aquele que faz existir a dificuldade, a aprovação dada por Deus, porque muitas das vezes, irmãos, nem tudo é maligno. Às vezes é Deus quem decide lapidar. Estava comentando hoje com o nosso irmão Maurício. O irmão Maurício é bênção, viu, irmãos? Eu insisto em dizer. Todos os cultos eu boto o irmão Maurício, apesar que eu já puxei a orelha dele hoje já, né? Em vez de pergunta aí, eu já dei um puxão de orelha dele. Mas a gente, né? Não pode dar corda não, já tem que começar a puxar a orelha, né? Já passou o leitinho, comecei a deixar umas comidas bravas aí. Mas assim, o irmão Maurício é bênção. Mas o que mudou a vida do irmão Maurício? Eu costumo dizer que o irmão Maurício, ele vive o sobrenatural de Deus, e no pouco tempo que ele está na presença de Deus, que ele voltou, se reconciliou, aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele vive um sobrenatural que gente que tem 10, 20, 30 anos no Evangelho não vive. Porque ele decidiu começar a estrutura da vida dele com o alicerce firmado na palavra. Se vocês observarem, estavam todos lendo a palavra, ele tem uma certa dificuldade de encontrar, mas mesmo depois que todo mundo leu, ele estava tentando ler, capturar. Eu olhei para minha esposa e falei, todo mundo já estava louvando, falando, e ele lendo a Bíblia ainda. Ele e o Marcelo é a dupla dinâmica ali, ó. É abençoado. Amanhã ou depois vai sair daí 2 pregadores. Eu creio nessa palavra. Sabe por quê? Porque o alicerce espiritual dele está sendo fundamentado na palavra. Amém? Aleluia. Se a gente parar para pensar, quem deu esse ensinamento foi o próprio Jesus. E ele chama as pessoas que não praticam os ensinamentos, não praticam as palavras, de insensato e aqueles que praticam de homens ou mulheres sábias. É muito bom a gente ter a aprovação de Cristo. Mas muitas das vezes a aprovação de Cristo não é a aprovação do homem. Amém? E a gente para analisar hoje, irmãos, existe uma luta espiritual imensa. Porque as provações que tinham na época de Jesus era uma aprovação diferenciada de hoje. Tinha ganância? Tinha. Tinha prostituição? Tinha. Tinha assassinato? Tinha. Tinha mentira? Tinha. Todo tipo de pecado que ocorria para abalar a estrutura espiritual da pessoa, naquela época tinha? Tinha. Mas será que tinha a mesma intensidade que tem hoje? Primeiro tópico básico. A população aumentou de uma forma muito grande. Concorda? O aumento da tecnologia faz a gente se esfriar na fé. Eles tinham o celular para estar na mão toda hora lá? Você acha que eles entravam no computador para jogar um joguinho online? Eles tinham algum tipo de distração? Tinha carros velozes? Tinha motos? Né? Ele tinha os lazeres que nós temos? Então, nós sabemos que espiritualmente a nossa mente ela é muito mais bombardeada. E tirando os prazeres, tem também a nossa corrupção carnal. Hoje nós vamos tentar entender um pouquinho do que está acontecendo sobre a face da terra. Hoje, o mundo está sendo preparado, o mundo está sendo manipulado por situações malignas e nós não temos noção do que está acontecendo. Porque a nossa rotina de sair do trabalho para vir para casa, ou de vir participar de um culto, ou da rotina de estar como dona de casa cuidando, né? O marido com seus afazeres, nossa rotina diária, às vezes, faz a nossa vida espiritual se tornar uma vida frustrante, uma vida pequena, né? E a gente não entende que o diabo, ele já está fortalecido e já está trabalhando de uma forma muito intensa. Se a gente parar para pensar, o que é o insensato nos dias de hoje? Alguém pode tentar calcular o que significa um homem insensato que não pratica a palavra, mas nos dias atuais? À luz da palavra. Vamos lá? 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Vai mostrar quais são os homens insensatos nos dias de hoje. O tema, a humanidade nos últimos dias. Irmãos, vivemos os últimos dias sobre a face da terra. E hoje nós temos que entender o que é ser um homem sábio e o que é ser um homem insensato. Geralmente o insensato é o mais corriqueiro.
que nós vemos diariamente. E essas estruturas que nós vemos formadas por aí são pessoas sem base espiritual, sem carga espiritual, sem bagagem espiritual. Que qualquer vento, qualquer tempestade, qualquer dificuldade, o cara corre. Hoje nós vemos aqui um irmãozinho que preguei o evangelho tantas vezes para ele. Falei tanto de Jesus para o rapaz. Gosto dele de coração, coloquei nas minhas orações tantas vezes. E ele estava chorando aí, tinha apanhado, foi roubado, quebraram o celular, ou roubaram o celular dele, alguma coisa assim. Eu sei que ele estava com os sentimentos dilaceráveis, chorando na rua. E todo mundo que passava por ele, por ser uma pessoa querida, consolava ele de uma forma diferente. Oh, não tem nada não, você vai comprar outro. Não, sabe? E eu olhei para ele e disse, meu amigo, você é um homem escolhido por Deus. Mas as suas escolhas fazem as suas decisões serem tomadas. Porque você pode mudar as suas escolhas para que as suas decisões sejam mudadas. Você quer ser hoje espiritualmente insensato ou sábio? Porque você conhece o caminho do Senhor. Você é afastado. Você entende que Jesus te ama. Você entende a morte de Cristo no Calvário por você. Você entende o poder da rocha para ser alicerçado. Mas você decidiu andar por preceitos próprios. Decidiu a ser mais um da humanidade nos últimos dias. Amém? Vamos ler. Olha o que diz a palavra. Versículo 1. Sabe, entretanto disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmo, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Com aparência de piedade, todavia negam o seu real poder. Afasta-te, portanto, desses também. Amém? Se a gente parar para pensar, é muita coisa, né? É muita qualidade negativa, vamos pôr assim, né? Para ficar mais claro. É muita qualidade negativa. Mas a gente conhece pessoas assim? Sim. O que acontece? Parece que nós temos a noção de que no mundo alguma coisa está para acontecer. Sabe aquela catástrofe que você sabe que vai acontecer? Sabe aquela coisa que você já prevê? Alguma coisa ruim vai acontecer. Alguma coisa está para acontecer. Mas a gente acaba não levando a sério. A gente acaba não assumindo a responsabilidade de tomar uma postura para mudar a situação. Exemplos nos dias atuais. Por homens que amam a si mesmo. Por homens gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfêmios, desrespeitosos a pai e mãe, que são mais amantes, ingratos, são mais amantes de si mesmo, que não sabem mais o que é perdoar. Se a gente fosse falar de cada tópico disso daqui, a gente descreveria nós mesmos. Porque, vamos ser sinceros, se a gente for fazer uma análise, será que a gente se enquadra em pelo menos uns 2 ou 3 tópicos desse daqui? A humanidade de hoje, infelizmente, não quer assumir que precisa renunciar o seu próprio conceito pessoal. O homem, ele tem que entender que Jesus foi tão claro. Aquele que quiser vem e negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e negar a si mesmo. Negar a ganância. Ah, pastor, mas eu não sou ganancioso. Não é não? Tem certeza? Hoje, essa semana, os irmãos, quem sabe, eu vivo pela fé. Não trabalho. Virou pastor, virou vagabundo, né? Não, né? Eu não trabalho porque Deus, assim, mostrou para mim que Ele cuida de mim. E a responsabilidade da minha vida, das minhas finanças, dos meus negócios, das minhas contas, Deus tem suprido todos esses meses. E ainda insisto em dizer, comemos do bom, do melhor. Deus está dando do que vestir, do que calçar. E nunca comemos do melhor. Como estamos comendo agora, o tempo que eu estou vivendo pela fé. Você acredita? Estou até criando mais barriga, não repara não. Então o que acontece? Jesus é bom. Mas vivendo pela fé, a gente vê que muitas das vezes os pequenos detalhes nos mostram como homens insensatos. Porque às vezes a gente pensa que tem a vida alicerçada na rocha, mas os nossos feitos mostram o contrário. Passou um rapaz aí essa semana pedindo alimento. Ficou 22 anos preso.
saiu da cadeia e não tinha onde ir. Estava andando pela rua, pedindo o que comer. Passou no lixo do vizinho ali, abriu o saco, pegou um pedaço de bolo, saiu comendo um pedaço de uma sacolinha de plástico com umas coisinhas dentro e jogou no chão, bateu, tocou no companheiro, moço, me dá o que comer, pode ser qualquer coisa. Eu não tenho. Só foi um pretexto para mim falar de Jesus. E aí a gente pensa, será que a gente não é ganancioso? Sabe por quê? Porque eu quero ser hospitaleiro com vocês. E a Bíblia fala que nós temos que ser hospitaleiros. Mas a gente não quer ser hospitaleiros como do lado de fora. Porque às vezes se julgamos maiores e melhores. Presunçosos. Gananciosos. Não é assim? Falei do amor de Jesus, chorou, abriu o coração, sou afastado, minha mãe ora, aquela coisa toda. Mas as decisões de não cumprir essas palavras do Senhor acabaram fazendo ele um homem insensato e reclusou ele em 22 anos de cadeia. O que ele fez não importa. Eu costumo dizer que quando o filho pródigo voltou para o pai, quando o filho pródigo estava no mundo, que pegou metade dos bens da fazenda, que ele foi lá e gastou, fez, aconteceu, ele não declarou o que ele falou para o pai. Ele falou, pai, olha, eu deitei com um monte de prostituta. Pai, eu bebi tudo quanto é tipo de bebida que eu encontrei na vida. Eu gastei o meu dinheiro com droga, eu gastei com danceteria. Ele falou com que gastou? Ele só queria saber do perdão do... Quem sabe o meu pai possa me perdoar. Mas se a gente parar para pensar, as nossas insensatez hoje tem que ser levadas em consideração. Por que tem que ser levado em consideração? Porque não queremos que nossas vidas sejam abaladas por situações corriqueiras. Porque o diabo, inimigo da nossa alma, Satanás, ele é prontificado para destruir os seus sonhos. O seu sonho, o seu projeto, o seu desejo, o seu clamor, a sua súplica. E pode ter certeza que essa semana te bombardeou. Mas você está firme e forte, guardando a fé e crendo que Deus ele comanda a tua vida, a tua história. Não é assim que funciona? Às vezes nós não enxergamos de onde vem a prova, a luta, a dificuldade. Mas o homem insensato é aquele que guarda as minhas palavras e as pratica. Aleluia. Se a gente parar para pensar, nós temos um mundo aí prontificado em todos os setores. E já está atuante em todos os setores para o anticristo. Quem não sabe, um planeta tão diversificado, um planeta onde os Estados Unidos, que era a maior potência econômica e social do planeta, não se dava bem com Israel, em 2019, por 4 meses, quase entrou a Terceira Guerra Mundial. Para quem não sabe, um país com tanta diversidade de culturas, sociais e financeiras, religiosas, todos sucumbiram ao direito de ir e vir. Cessou. O Covid encerrou tudo isso. Você vê como unificou? Para quem não sabe, hoje o preceito de você não ter tomado a vacina contra o Covid te torna um homem um malfeitor. E futuramente você vai ser até caçado por isso. Sabia disso ou não? Para quem não sabe, nos Estados Unidos já está ativo. Olha como o diabo já está manipulando a sociedade para que nós aceitemos com facilidade o que há de vir. E o que há de vir? Um governo único, uma só moeda. E quem é que vai governar todo o planeta? O anticristo, porque a Bíblia nos ensina em Apocalipse capítulo 13. E ele vai querer ser venerado, adorado, cultuado. Ele vai querer ser o Deus aqui nessa terra. E aquele que não tiver o chip, a marca na testa ou na mão, vai ser o quê? Perseguido. A igreja vai ser arrebatada. O tempo da graça vai ser extinto. Lembra da época da lei, do Velho Testamento? Foi extinto porque Jesus veio, pagou o preço na cruz do Calvário. Ele morreu pela irmã Clélia. Ele amou o irmão Maurício e se dedicou. Vou amar, eu vou morrer por ele. Eu amo o irmão Maurício, jamais eu vou perder ele de vista. Ele está no centro do meu amor, eu vou morrer na cruz por ele. O irmão Wagner, o irmão Kleber. Jamais eu perdi ele de vista. Então não vou perder ele. Eu vou morrer na cruz porque eu amo. Cristo colocou o amor acima de tudo e de todos. Mas infelizmente não entendemos, porque os nossos preceitos estão baseados em todo tipo de desobediência aos pais, de ingratidão. Que nós possamos entender que um homem insensato não é aquele homem que simplesmente vive com uma vida rotineira de ir para casa, da casa para a igreja e da igreja para o seu lazer. Esquece, isso não é ser cristão. Ser cristão é aquele que aprende a lutar contra os seus próprios desejos carnais. A rocha do Evangelho, a rocha dessa palavra, ela se baseia em um único tom: amor.
a rocha da sua vida, ela tem que ser baseada no amor ao próximo. Porque falou em alguns tópicos na falta de perdão, por exemplo, que na minha opinião é o tópico que mais afasta homens e mulheres da presença do Senhor hoje. A falta de perdão, ela endurece, cauteriza o coração. Sabe o que representa a palavra cauterizar? Quando você lança no Google a palavra cauterizar, ela fala em calcificar. É um derivado de calcificação ou de petrificação. Geralmente um osso, quando ele quebra, ele se une e forma uma calcificação, uma camada de resina superior que ele endurece a ponto de unificar. O coração de muitas pessoas estão endurecidos referente à palavra perdão. Um homem, uma mulher desse que não sabe o que é perdão, infelizmente continua sendo um insensato, infelizmente continua sendo um homem que não pratica a palavra e continua sendo um homem insensato, proveniência a ter grandes quedas. E esse é o papel do diabo nos dias atuais. Meu Deus. Muitas e muitas igrejas, muitas e muitas pessoas, na sociedade, em todos os setores que vivemos, não têm esse tipo de conhecimento porque não querem ter esse tipo de conhecimento. Mas pastor, eu convivo nas igrejas toda hora, eu ouço falar de Jesus todos os dias, e como é que você não consegue enxergar uma palavra de transformação? Como é que a minha vida não consegue ser transformada? Como é que os meus feitos continuam sendo os mesmos? Como é que eu não tenho mais aquela força? Por que no passado homens e mulheres que viviam uma forma diferente, oravam e expulsavam demônios, oravam, as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, oravam e as pessoas eram curadas, e hoje os feitos, os sinais, os milagres diminuíram ou até está se acabando? Porque a falta de reconhecimento em ter uma vida alicerçada na areia, porque quer se mostrar de uma forma que não existe dentro da palavra. A palavra fala que aquele que não tem uma vida alicerçada na palavra, tem uma vida vulnerável à grande queda, e a Bíblia enfatiza, e foi grande a sua queda. E geralmente uma pessoa quando cai do evangelho, geralmente uma pessoa quando se afasta do evangelho, irmã Carmelita, ela tem uma dificuldade dobrada para voltar aos caminhos do Senhor. É mais fácil uma pessoa que pode ter criticado a vida inteira, nunca ter aceitado Jesus, ter criticado, perseguido o crente de uma forma tão grande, ouvir o evangelho no momento certo, na hora certa, o Espírito Santo entrar no coração e ela se render aos pés do Senhor. Do que um desviado entrar na mente, no coração do Espírito Santo, para mostrar, olha, você tem que começar perdoando. Não é assim? É complicado. Mas Jesus, ele tem um plano de sábio, um plano de sabedoria, um plano de sensatez, um plano para que nós possamos entender que existe uma recompensa, existe um porquê. A casa plantada ou evoluída ou construída sobre areia, ela pode ser mais bonita, mais aplausível, porque geralmente em rochas o alicerce é menor, né? O que tem mais numa praia? Mais areia ou mais rocha? O espaço da rocha geralmente é menor. A areia, ela se torna muito mais abrangente, muito mais saudável, muito mais prática para ser construída. E é isso que os muitos estão fazendo. Não querem mais saber de renúncia. Eles estão sendo manipulados ou persuadidos por situações de embaraços com compromissos desse próprio mundo. E as pessoas perdem o foco principal de entendermos que não somos moradores dessa terra. Perde o foco principal de sabermos que nós não somos dessa terra. Nós somos visitantes estrangeiros. Nós fomos selecionados por Cristo. Nós fomos adotados. Eu já falei uma vez e vou repetir. Você sabe o que representa uma palavra, um filho adotado aos hebreus? Você sabe o que representa um filho adotado? Por exemplo, o Alisson é casado com a Clara e tem 2 filhas. Ele fala, quer saber uma coisa? Eu vou adotar um filho. Eu quero um filho homem. Bonitão assim, eu quero um filho homem. Mas um dia o Alisson vai morrer. E ele vai deixar uma herança. Você sabia que a herança para um filho adotado para os judeus, uma herança para um filho adotado do povo escolhido, é diferenciada para um filho adotado? Um filho adotado recebe uma herança dobrada. Se eu for deixar, o Alisson vai deixar 10 mil reais de herança e vai dividir para 3 pessoas, seria 3.333 para cada um. Pelo contrário, ele vai receber dobrado, 6 mil e pouco porque ele é adotivo. Os demais vai dividir as heranças. Sabia disso ou não? Então, é a mesma coisa espiritualmente. É a mesma coisa espiritualmente. Nós somos adotados. Nós fomos selecionados por Deus por amor e compaixão. Ele não veio para nós, mas ele decidiu nos resgatar. E esse é o diferencial. Glória a Deus. É gostoso se sentir amado, não é? Você troca isso por algum dinheiro? Felicidade, frutos do Espírito.
nós possamos entender que uma casa alicerçada na rocha é uma casa fundamentada no amor, é uma casa fundamentada em obediência, é uma casa fundamentada em renúncia, é uma casa fundamentada na prática dessa palavra. Eu costumo dizer que todas as vezes que eu me enfraqueci no Evangelho, todas as vezes que eu me abalei, todas as vezes que veio o vento, veio a tempestade, veio a chuva, e bateu na minha casa, que eu abalei, muitas das vezes quase caí, a forma que Deus me deu, a estratégia que Deus me deu para me fortalecer, foi anunciar o Evangelho, foi pregar o Evangelho. E eu falei, Jesus, eu não tenho força. Mas geralmente quando você não tem força, que te dá uma oportunidade para louvar. Jesus, eu não tenho força, eu não consigo orar. É a hora que você não consegue orar, irmã Carmelita, que vem um e fala, irmã Carmelita, ora por mim, não diz. Você fala, Senhor, eu não tenho estrutura. Olha como é que estão os meus sentimentos. E é nessa hora que você manda eu orar, é essa hora. Por quê? O que Deus quer é que nós aprendemos a depender dele em todas as situações. Aleluia. Porque ele não escolheu selecionados, capacitados, Maurício. Ele escolheu pessoas que nem eu e você, que somos incapazes de fazer qualquer coisa para que a graça e a glória de Deus entrasse na minha vida, na tua vida, para que nós possamos entender que nós não somos nada sem a presença de Deus, mas Ele é a manifestação de poder em nossas vidas, porque tudo possamos no nome daquele que nos fortalece, Jesus Cristo. O Evangelho é simples. A casa estruturada na rocha e a casa estruturada na areia tem um significado muito simples. O arrebatamento vai acontecer, irmãos. Às vezes nem se pregam mais isso. Não se fala mais que Jesus vai vir buscar a sua igreja. Jesus prometeu para mim, irmã Carmelita. Prometeu para você. Ele falou assim, olha, eu vou para o meu pai, mas eu vou voltar para levar a irmã comigo. Para levar o irmão comigo. Eu quero que vocês morem comigo na cidade celestial. Eu te dou a esperança de colocar os pés numa rua de ouro. Eu te dou a esperança de se revestir com um revestimento incorruptível. Eu te dou a esperança de vocês se revestir da imortalidade. O que eu tenho preparado é excelente. Mas após o arrebatamento, irmãos, para quem ficar, entenda. Você fala, pastor, mas você está falando uma história pesada dessa. Eu quero subir. Eu não quero saber de ficar, não. O arrebatamento vai acontecer, a trombeta vai tocar. O que vai acontecer? Jesus vai vir nos ares. Qual que é o desejo nosso humano? Jesus, eu vou se encontrar com o Senhor nos ares. Mas Jesus, ele é muito direto com as palavras. E não tem meio termo. Ou você é, ou você não é. Ou você vive, ou você não vive. Ou você faz, ou você não faz. Em Malaquias capítulo 3, no fim do capítulo 3, nos lembra qual a diferença daqueles que servem e aqueles que não servem. E na hora exata, no momento exato, vai haver uma situação em que muitos vão ficar. A Bíblia nos ensina isso. Onde tiver dois, um ficará e outro subirá. Imagina, dois dormindo na cama, né? De conchinha, grudadinho, com amor, aquele frio, um sobe e um fica. Jesus, o coração, como é que faz? Um está dirigindo o carro com a família, tudo bonitinho. A criança sumiu, a esposa sumiu, eu fiquei sozinho. Meu Deus, e agora? Então, a gente fala que não, irmãos, mas a Bíblia fala que isso vai acontecer, no abrir e fechar de olhos. A Bíblia fala que isso vai acontecer e muitos serão pegos de surpresas. Sabe por que serão pegos de surpresas? Porque, infelizmente, não querem viver de uma forma em santidade com obediência. E também não querem se enquadrar no perfil que a gente enxergou hoje aqui através de